Júlio Simas, boa tarde. Boa tarde, gente. Boa tarde. Agradeço o convite para estar aqui falando sobre futebol. Essa é uma questão que eu acho que é decisiva, para não me alongar muito, para a gente pensar o futebol brasileiro. Eu tenho até um livro sobre futebol que chama-se Ode a Mauro Shampoo e Outras Histórias da Várzea, que é exatamente sobre um futebol que foi construído de uma forma mais popular, né? A várzea é uma expressão muito ligada a São Paulo, aquelas várzeas do Tietê, mas a rigor era o futebol de rua. Eu acho, só para levantar uma questão e a gente aí desenvolve o papo, mas eu acho que a gente tem uma questão que a gente tem que pensar muito sobre o futebol brasileiro e que bate nisso. A minha área é de história, né? Então, o futebol brasileiro, ele surge como um esporte praticado pela elite. Futebol não era um esporte popular, né? Tem até uma questão que eu levanto, que eu acho muito curiosa, porque eu gosto muito de futebol, gosto muito de samba, escola de samba e tal. Em 1910, para responder essa pergunta, nasceu o Noel Rosa, que foi uma figura exponencial do samba do Rio de Janeiro. O Noel era branco, era um garoto de classe média, que estudou no Rio, numa escola, o Colégio São Bento de elite, né? Ele nasceu em 1910. Quando o Noel nasceu, quem jogava futebol era a elite. 3 anos depois do Noel, nasceu Leônidas da Silva. Leônidas nasce no Rio de Janeiro, em São Cristóvão, era filho de uma empregada doméstica, tá? Começou, enfim, a ter uma trajetória ligada ao bom sucesso, mas o que eu acho curioso é o seguinte: quando Leônidas nasceu, quem fazia samba era o negro no Rio de Janeiro. O Leônidas e o Noel nascem num tempo em que o branco não fazia samba e o negro não jogava bola. Se a gente vai ver o que aconteceu com os dois, é muito curioso. Porque o Noel acabou sendo sambista e o Leônidas acabou sendo jogador de futebol. Então, naquela década de 1920, 1930, sobretudo, houve um processo de transformação profunda no futebol brasileiro, em que o futebol foi tomado pelas camadas populares. O futebol foi, talvez, um dos 2 únicos caminhos que a população subalternizada, né, aqueles que estavam fora das instituições e etc., tiveram para ter alguma ascensão social. Os 2 únicos caminhos de ascensão social para as camadas populares do Brasil, para os negros, para os descendentes de escravizados e tal, nas primeiras décadas do século XX, foram o futebol e a música popular, né? Então, o que acontece? A história do futebol brasileiro é muito bonita, porque ela é uma história de um esporte de elite, praticado por descendentes de europeus, que foi tomado, né, pelas camadas populares. O futebol era um esporte elitista que se popularizou. A tua pergunta me sugere uma coisa dramática. O futebol hoje talvez esteja passando por um processo inverso. Ele foi um jogo de elite que se popularizou e hoje talvez ele seja um jogo popular que está se elitizando, né? E essa é uma questão muito grave. Essa é uma questão muito grave. Hoje, você repara, né, que aquele espaço para a prática do futebol, que está fora da escolinha, que está fora do clube, aquele futebol de várzea, né, eu cresci, por exemplo, numa cidade do Rio de Janeiro, eu sou de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Em Nova Iguaçu, quando eu saía, eram 10 campos de futebol que você via num raio de 2 quilômetros. E era todo mundo jogando bola, né? Todo mundo jogando bola. Então havia realmente uma possibilidade de você começar a jogar. Você ia, por exemplo, a Santos e São Paulo, era na praia, né? A garotada jogava bola, e era na praia que o olheiro via o garoto, né? O que estava acontecendo com o garoto, se o garoto tinha jeito, etc. E nós estamos passando por um processo que é muito preocupante. É um processo completo. Há uma elitização hoje da frequência do público no futebol. A gente sabe perfeitamente bem disso, né? Hoje o futebol, a frequência do Estado, com exceções, né? Ainda bem que tem ainda as exceções, mas elas estão restritas a sócio-torcedor. E aí vem aquele discurso: pô, mas ser sócio-torcedor, gente, é complicado pra cacete para a população pagar o carnê da máquina de lavar. Cara ferrado, ainda vai pegar um carnê para ser sócio-torcedor e pagar todo mês? Não tem como.
Então a gente está passando por um processo muito curioso. Eu moro perto do Maracanã, no Rio de Janeiro, e quando tem jogo no Maracanã, eu vejo uma coisa muito peculiar. Aquela galera que originalmente estava no Maracanã, frequentando o Maracanã, não está mais. Ela está no botequim vendo o jogo, né, na televisão, porque o botequim compra o pay-per-view e o cara está vendo o jogo ali. Enquanto a frequência do estádio, ela é uma frequência mais elitizada. Então, me parece que esse processo das escolinhas, né, esse processo dos empresários, e a gente sabe que isso é cruel, o Divan podia falar isso muito melhor, mas é uma crueldade, porque a gente imagina que a vida do jogador de futebol é mole, e não é. De cada 100 garotos desses, né, que são colocados aí com o empresário para entrar no mercado, sei lá de onde, da Ucrânia, da Índia ou de Abacate, uns 3 ou 4 dão certo. O mito de que o futebol, porra, olha ali você deixando... Isso é um equívoco, são pouquíssimos aqueles que conseguem ascender. Então, só para concluir essa primeira fala e a gente depois debater, me parece que a gente tem que pensar hoje que acontece com o futebol brasileiro um processo cruelmente inverso do processo de popularização do futebol. Esse futebol que foi capturado pelas camadas populares, que foi tomado das elites para se transformar numa paixão nacional, né, efetiva, num elemento poderoso construtor da nossa identidade, hoje passa por um processo inverso. Nós estamos tendo uma volta ao período do futebol em que ele era praticado fundamentalmente por uma elite. Então, isso é preocupante. Tá? Então, me parece que, nesse sentido, a gente tem que refletir e, inclusive, pensar numa maneira, tá, para a construção de outras formas do garoto chegar ao clube. Hoje você tem garotos, vocês sabem disso, para não me estender muito, o garoto às vezes chega numa escolinha, né, e a espontaneidade, porque normalmente era assim que acontecia, você pegava um garoto que tinha a espontaneidade de jogar bola na praia, na várzea e tal. Se posicionava numa... Claro, o garoto fazia as coisas, aquela coisa, e depois no clube você ia tentando, né, burilar aquele garoto, mas na medida do possível sem tirar dele aquela matéria bruta do talento. Hoje você já tem um garoto em escolinha, eu já te estimulei com 7, 8 anos de idade, em que você já diz como é que guarda a posição, como é que faz isso, aquilo, etc e tal. Hoje eu já vi pai que falou para mim que quer que o filho seja chamado com 8 anos pelo sobrenome, para entrar no mercado europeu no futuro, né? Porque o apelido também está morrendo, né? Então o garoto, porra, os tempos que eu cresci era Zico, era Pintinho, né? Era Lico, era Didi, um Garrincha, um Pelé. Hoje o garoto já começa como Wellington Oliveira, né? Washington Alencar, nome e sobrenome, e tem empresário que diz, ó, para entrar no mercado europeu, Washington Alencar. Então o garoto que chegou com Piu-Piu virou um Washington Alencar. Eu acho que é por aí que a gente tem que começar a refletir. Tem um detalhe, vocês não sabem como é que é locutor esportivo, é o caso específico da gente, no meu caso de Paulo Renato também, que narra futebol, jogador com nome e sobrenome, olha, dói. Dois aspectos que